continuando com Joana de Ângeles, ela faz questão de enfocar o processo educacional com relação à culpa, porque a culpa ela vai sendo levada por todo o período existencial da pessoa, se não for trabalhada. Então ela diz assim: podem as crianças apresentar-se gentis e atraentes, conseguindo dessa forma conquistar as suas futuras vítimas, antigozando, no entanto, a satisfação da armadilha que lhes prepara, estimulando-os ao golpe final. Olha, nós nem gostamos de falar, mas quantos dramas foram desencadeados com filhos sobre os seus pais, a ponto de desenvolverem crimes. Por causa do quê? Por causa desses processos que nós achamos que são coisas simples, são banais, mas têm um fundamento incomensurável. Não podemos, de forma alguma, desprezar qualquer que seja situação de uma criança. Nós temos que estar atentos, observando, analisando, pensando, refletindo. Eu, como vivo intensamente o processo educacional e convivo, faço questão de analisar as demais outras crianças, nós não podemos, de forma alguma, eu vejo ações de crianças, falo, meu Deus do céu, eu levo a minha neta todos os dias na escola. Tenho levado, espero que isso aconteça por um bom período a mais, que está em mudança de escola, essas coisas assim, né? E nessa de levar, eu sempre brinco com as crianças com carinho, levo uma coisa ou outra, né? Que nem um xaropinho eu levei para uma criança que estava com tossezinha. E a criança, ela se afeiçoa a gente. Essa menininha da tosse tem uma irmã. Um doce de todas são um doce de criança. Mas olha que interessante. Eu levei a minha netinha à escola, tem várias escadas, né? E eu faço questão de levar ela até na porta de entrada da escada, da escola, subindo 1 lance, 2 lances, 3 lances, 4 lances de escada. Entende? Eu subo com ela, né? Nisso eu levei a minha netinha, deixei no portão de entrada, assim, da última escada, e estou conversando com o inspetor de aluno e com a inspetora de alunos, são pessoas muito agradáveis, né? Nisso, eu conversando, aparece o rostinho, o rostinho de uma criança, vem olhar quem que estava falando, e na verdade era uma das crianças que eu dei o melzinho. Ela ouviu, porque não dava para ver. Ela estava lá e eu estava aqui atrás, entende? Ela ouviu o tom da minha voz e veio ver. Aí eu saí, agradei ela, abracei, beijei. As crianças, elas notam, elas sentem, elas gravam e levam para toda a existência. Eu me lembro das minhas, e com 7 anos de idade, porque na minha época entrava com 7 anos de idade, hoje entra com mais cedo, né? Eu lembro das minhas professoras, da minha diretora, Dona Dolores Beltrán Cervantes, eu já citei o nome dessa criatura maravilhosa, que fazia as provas de leitura lá na diretoria. Que idade que eu tinha? 7 anos de idade, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Então não esquece, a criança não esquece, né? Bloqueando a culpa, continua Joana de Ângeles, saciam-se por breve tempo
na aflição e no desespero de quem leva à consunção. Quanto maior for o pavor de que o outro demonstra, mais estímulo para golpear experimenta o agressor. A fúria sádica explode em prazer mórbido e cessa até nova erupção. São palavras muito pesadas para levarmos em consideração a criança, mas é um fato. Estou lendo aqui do livro de Joana de Ângeles, não é? Então, veja bem, não sou eu que estou dizendo, é um espírito estelar que está nos prevenindo, que a gente reflita, medite, analise. Não permita que a criança guarde culpa. Trabalhe sempre a emoção da criança para que não fique uma culpa, um sentimento enrustido, né? Que ela entenda que todos nós temos condição de errar e todos nós erramos, não é só ela. Agora, Emmanuel nos diz assim: a noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são subsequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejam portadores. Toda deserção do dever a cumprir, prestemos atenção, toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultados atrozes, exigindo por vezes demoradas existências de arrependimento e de aprendizado e restauração. Veja bem, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Quando nós fazemos um molde em uma argila, como citamos no caso o oleiro, quando ele faz o molde na argila, tece o molde, ou seja, estrutura o molde e leva-o ao forno, ele fica empedrado, ele fica duro, rígido, né? Rijo, melhor dizendo, não é? Se houve algum defeito, ele tem que quebrar. E depois de ter quebrado o modelo que continha um defeito, não dá para refazer. E nem a matéria da argila que foi levada ao forno dá para ser utilizada, porque altera a composição atômica da massa. Então ele precisa de uma outra molde de argila, fazer com atenção. Por isso, caríssimos, esse exemplo que eu estou citando é de uma criança. Se a criança grava um defeito, uma disfunção no seu caráter e leva avante, dificilmente consegue se modificar. Eu estou citando um exemplo porque eu estou vivendo este exemplo com uma criança de 10 anos. Vez por outra ela aparece com uma mentira. Só que não adianta, porque eu tenho perspicácia e minha esposa também tem essa perspicácia. Eu noto que ela mudou o tom de voz. Aí eu chego e falo, olha pro vovô e fala, isso é uma verdade? Pronto, só no olhar dela já vi que é uma mentirinha. São mentiras infantis.
São mentiras infantis. Vou citar, a Francisca, mas que tipo de mentira infantil? Vou citar um exemplo. Nós temos duas pias, né, grandes aqui em casa. Uma fica na cozinha de dentro, outra fica na cozinha de fora. E a cozinha de fora nós desativamos, tiramos o fogão, não é? E eu trabalho só na cozinha de dentro. A cozinha de fora ficou para a dona Silvia, minha esposa, e a Maria Eduarda. E lá ela tem todos os aparatos que ela mexe. E gosta de mexer com farinha. Dessa vez, ela mexeu em outro pacote. Aí eu cheguei e vi que era uma farinha mais fina, né? Aí eu falei, Maria, você pegou farinha, filha? Não peguei, vovô. Mas eu tô vendo você mexer na pia aí fora. Ah, é a farinha que estava aqui, já que estava aqui, vovô. Eu falei, deixa o vovô ver. Aí ela hesitou um pouquinho para vir, mas veio. Eu falei, vem mostrar pro vovô qual farinha que você pegou. Que eu permito que ela mexa lá na farinha, eu dou um pacote que está terminando, eu dou lá para ela brincar lá fora, que ela faz massinha, essas coisas, né? Mostra pro vovô que farinha que você pegou. Foi essa aqui. Eu falei, leia no pacote que está escrito. Leia no pacote que está escrito. Polvilho. Eu falei, minha filha, lê esse aqui. Farinha de trigo. Você está vendo? Qual que você pegou? Você pegou o polvilho. Polvilho não dá para brincar, né? Então, são mentiras que nós precisamos corrigir. São coisas simples, mas que se poderão tornar coisas graves. Voltarei.